Olá, todos muito bem-vindos para mais uma devocional do nosso curso Comentário da Bíblia. E hoje vamos estudar juntos aí Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Se você puder pegar a Bíblia, deixar a Bíblia aberta e quiser pegar uma caneta, um papel, acompanhar aí junto com essa devocional, acompanhar com sua Bíblia, tá bom? Nós vamos estudar todo esse capítulo hoje. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta. Vamos começar então no versículo 1, a cura de um paralítico. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então, Mateus capítulo 9 começa com essa história, do paralítico. O paralítico ali que estava precisando, de um milagre. Interessante que esse milagre ele é registrado em Mateus, em Marcos e em Lucas, E em Marcos fala que 4 homens, levaram esse paralítico até Jesus. Fala que abriram um telhado no teto porque não tinha vaga ali na casa. E diz também que desceram aquele paralítico até Jesus ali, Ou seja, aqueles amigos tiveram, criatividade, ousadia, fé. Então, Mateus ele é um pouco mais resumido, no seu registro desse milagre, mas está registrado aí em Mateus capítulo 9, do 1 até o 7, até o 8, Se você ver na sua Bíblia, você vai ver esse milagre, Jesus e o paralítico. E aparece algo depois parecido, ali, que fala no versículo 6, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus ali não fez só um milagre de fazê-lo andar, mas ele também perdoou os pecados, do paralítico. Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem, é Jesus, Filho de Deus, e ele pode perdoar, aí ele cura. Quando eu prego essa mensagem aqui, eu falo muito que as pessoas às vezes buscam um milagre e recebem 2, Muitos vão até Jesus por causa de um problema no casamento, um problema na saúde, um problema na família, e além de receber um milagre, também recebem a salvação, que é aquilo que a gente tem mais de importante e precioso, porque doença pode vir de novo, problemas no matrimônio são constantes com os filhos, problemas com a vida financeira também é algo muito comum, mas a salvação ela é única, e o encontro com Cristo muda a nossa vida, ou deveria mudar, E assim nós somos nova criatura e ali começamos a viver em novidade de vida. Então é bonita essa história, de Jesus e o paralítico, que está em Mateus capítulo 9. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta aí, pega a Bíblia, Mateus 9, enquanto você participa dessa devocional, você pode ir acompanhando, grifando na Bíblia, alguma coisa que você acha interessante. Então, avançando para o próximo tópico aqui no nosso capítulo 9, na minha Bíblia tem um título, A Vocação de Mateus. Diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu, Nós vimos um pouco atrás, o chamado dos discípulos, Mateus, ali o Pedro, o irmão dele, André, João e Tiago. E agora nós vemos aqui mais um discípulo sendo convidado, por Jesus, é o Mateus. E é interessante aqui que Mateus, olha o que diz o verso 9, que ele estava sentado na coletoria, ou seja, ele é um cobrador de impostos, Ele era um publicano. O que era um publicano? Era uma pessoa que trabalhava para o Império Romano para cobrar impostos dos judeus. Ele era poderia ser até um judeu, mas que cobrava impostos para o Império Romano. Um exemplo mais famoso, de um publicano é o Zaqueu.
né? Zaqueu ficou muito conhecido, né? O Zaqueu, tem até uma música aí do Regis Danese que fala como Zaqueu, quero subir, né? Zaqueu era um publicano também, na realidade ele era o maioral dos publicanos, né? E assim como Zaqueu, Mateus também estava nesse grupo do cobrador de impostos, então ele era mal visto. E Jesus então chama, né, esse homem para ser um discípulo, para ser um apóstolo, né? E mostrando assim que Jesus não foi buscar os discípulos dele, não veio dos fariseus, não veio dos escribas, dos saduceus, não veio, né, de uma classe especial naqueles dias. E assim, Jesus foi chamando essas pessoas, né? Pessoas simples, e ele foi, e rapidamente, né, diz a Bíblia, ele levantou e seguiu, ou seja, deixou para trás, né, aquela vida de coletor de impostos, né? Eu estou aqui em Mateus 9, Mateus capítulo 9, versículo 9. Então, é interessante assim que Mateus deixou, né, a coletoria, deixou de cobrar impostos e virou um discípulo de Jesus, né? E olha que bonito, né, que talvez se Mateus vivesse aquela vida ali de coletor de impostos, talvez ele até teria na época uma boa casa, uma boa qualidade de vida por ter dinheiro, mas simplesmente isso, né? E não, quando ele levantou e seguiu a Jesus, ele deixou um nome, né? Mateus. Quantas crianças hoje, né? Quantas pessoas chamam Mateus, inspiradas na vida desse homem, desse discípulo, né? Que esse homem, quando morreu, deixou um livro escrito, que é o livro que nós estamos estudando aqui, o Evangelho de Mateus. Então vale a pena seguir Jesus, né? Ele seguiu Jesus, ele abandonou ali a coletoria, que era uma coisa assim, né, era legal, entre aspas, né, porque o governo de Roma autorizava, mas era abusivo os impostos. Então ele segue a Jesus e vira um discípulo e escreveu um evangelho, né, que hoje aquece tantos corações como o nosso agora nessa tarde, né, nesse dia. Aqueles que estão assistindo, né, na parte depois vão assistir depois esse vídeo, podem ser aquecidos o coração com o estudo do Evangelho de Mateus. E aí é interessante o versículo 10, na minha Bíblia tem um título assim, Jesus come com pecadores, né? O versículo 10 fala: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus, né, e seus discípulos. Ou seja, Mateus, então, o que acontece? Ele não se contenta em ter só Jesus para ele, né? E ele convida os seus amigos também para ir à sua casa e conhecerem Jesus, tá? Eu tô em Mateus 9, 10, tá bom, pessoal? Então, ele convida, né? O Mateus convida os seus amigos, publicanos, pecadores. Ele faz uma evangelização, né? Ele faz uma festa, um jantar para os seus amigos conhecerem Jesus. E você veja, o que estava ali? Publicanos, pecadores. Que eram pecadores? Talvez pessoas mal vistas pela sociedade, né? E o versículo, olha lá, o versículo 11, acompanhe na sua Bíblia aí, Mateus 9, 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, né? O que Jesus falou? Que os sãos não precisam de médico, né? Ou seja, ele veio para os que estão enfermos, que eram os pecadores, né? Nós vemos lá na Bíblia Jesus falando com pessoas muitas vezes discriminadas, o Zaqueu, né? Pessoas que tinham muitas vezes mal vistas pela sociedade. Teve o caso da mulher samaritana, que homens não podiam falar com mulheres. Teve outros registros ali com uma mulher pecadora que foi pega em adultério, levaram até Jesus. Enfim, são vários registros, né? E até mesmo uma pessoa doente que tinha lepra, eles achavam que era um pecador, que a lepra era um sinônimo de pecado, né? Então Jesus andava com esse pessoal todo, né? Com vários tipos de pessoas, e inclusive com publicanos, né? Mateus foi um discípulo. E aí ele cita aqui um versículo, né? Jesus fala: misericórdia quero e não holocaustos, né? É um texto de Oséias, profeta Oséias 6,6. Misericórdia quero e não holocaustos, sacrifícios, né? As pessoas levavam sacrifício, levavam um cordeiro, levavam uma pombinha, levavam um cabrito. E Jesus fala: que adianta vocês ficarem levando
holocaustos e vocês não fazem a minha vontade. Eu prefiro misericórdia, eu prefiro que vocês olhem com bons olhos para o seu próximo, né? Não adianta você cumprir a lei e você menosprezar, né, aquele que é imagem e semelhança de Deus, né? Então, na realidade, né, ele fala isso para os fariseus, porque os fariseus, eles se achavam tão justos, né? Eles se achavam tão bons e achavam os outros maus, os outros injustos, os outros pecadores. E Jesus fala na realidade, né, que ele veio para quem? Para esses que os fariseus condenavam, né? E quem na realidade mais precisava de Jesus eram os próprios fariseus, né? Então, pessoal, estou aí no Mateus capítulo 9, tá? Agora vamos para o versículo 14 de Mateus, que fala sobre o jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós? E os fariseus, muitas vezes, teus discípulos não jejuam? Então veja, né? No parágrafo anterior, eles criticavam Jesus por comer, né, com publicanos e pecadores. Então eles criticavam: por que o teu mestre come com pecadores, né? Agora eles vão condenar Jesus, né? Porque, vamos dizer assim, condenam porque ele não deveria comer, né? Na realidade, porque ele não faria jejum. E na realidade, Jesus fez jejum, né? O jejum dele foi um jejum de 40 dias lá no deserto. Ele aprovou o jejum, mas eles estão questionando aqui por que os discípulos, né? Os discípulos de João, né? Perguntaram por que eles jejuam e Jesus não, né? E Jesus então fala um exemplo aqui, o versículo 15, olha lá, o exemplo de um casamento, né? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar tristes os convidados para o casamento, né? Olha lá, enquanto o noivo está com eles, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ou seja, Jesus fala ali, se justifica que ele está vivendo uma festa com seus discípulos, né? E que eles vão ter que jejuar logo quando vir a morte de Jesus, logo mais. Mas aquele momento é o momento deles viverem a festa, né? Eles estão comemorando, né, o Messias ali com eles. Então eles podem comer ali, podem fazer jantares, almoços e não viver aquela abstinência de comida como os discípulos de João. Mas você perceba que ele não está dizendo que ele não jejua e nem que não deve jejuar. Ele está dizendo que naquele momento específico ele estava vivendo esse momento de festa com os seus amigos, Jesus Cristo, e logo viriam dias, né, que seria necessário. E aí ele dá um outro exemplo, e aqui criticando os fariseus, ele fala no versículo 16, Mateus 9,16: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, se rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, né? Mateus 9, 16 e 17. Vamos entender essa ilustração? Uma linguagem mais simples, né? Por exemplo, você tem uma roupa, aí a sua roupa está com um buraco. Se você colocar uma roupa velha, né, numa roupa nova, se você colocar um pano novo numa roupa velha, né, ela não vai servir, né? Ela não vai ficar bem, ela não vai romper-se, né? E da mesma forma você não pode também colocar um vinho novo em odres velhos, porque o vinho ele vai se fermentar e vai arrebentar aqueles potes de odres antigos. São duas ilustrações muito comuns na vida de Jesus ali, mas que fala sobre a antiga aliança e a nova aliança, né? Porque eles estavam muito acostumados ainda com aquele legalismo, né, dos odres velhos, né? Aquela legalismo a sábados. Vamos falar aqui, sábado não pode fazer isso, sábado não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, a mulher que o filho nasceu não pode fazer isso, e tiver muita coisa, muito não, né? Eu até falo que hoje a gente tem essas igrejas também do não, né? A igreja do não pode. Até tem um livro que é interessante, é um livro que fala assim, o que a igreja proíbe e a Bíblia permite. Né? Então, por exemplo, tem igrejas hoje que é mais não, né? Não pode jogar futebol, não pode ir no cinema, não pode isso, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não pode usar shorts, não pode usar tal. E aí fica aquele monte de não.
E parece que assim perde, né, a essência do sim, da alegria, da vida, da celebração, do sorriso, da amizade, né? Quão gostoso é um futebol, né? Com os amigos da igreja. Claro que tem que ter o respeito, tem que ter o controle, mas é saudável, né? Tantas coisas positivas, né? Fala-se que o pessoal vai numa praia e entra no mar de calça jeans, né? Então, coisa assim que a gente vê que sai, né? Um pouco do limite do bom senso, né? Outros que foram disciplinados porque cortou o cabelo, a moça cortou o cabelo, tá de banco, né? Porque cortou o cabelo. Então, assim, muita coisa, né, que a gente vê que traz muito sofrimento. Então, Jesus está falando isso para eles, né? Para eles pararem com tanta preocupação, tanta lei mosaica, né, e procurarem viver a novidade do Evangelho, a chegada de Jesus, né, a celebração do Cristo que está entre nós. Então, muita coisa especial, né, acontecendo, e eles estão observando práticas, né, de Jesus, condenando. Jesus está ali com os pecadores, Jesus está comendo com pecadores, Jesus está sorrindo, aquela coisa assim que eles, Jesus está no sábado, curando alguém no sábado. Sabe, aquele olhar de perseguição, né, contra Jesus, tá? Nós vamos falar um pouco mais sobre o sábado, eu acho que amanhã, no capítulo, um pouquinho para frente, nós vamos falar um texto bem interessante sobre o sábado aí. Vamos avançando então, na minha Bíblia tem um novo tópico aqui, o pedido de um chefe, ou o pedido de Jairo, versículo 18, Mateus 9, 18, se você quiser pegar a sua Bíblia, deixar aberta, Mateus 9, 18, enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, vem e impõe a mão sobre ela e viverá. Né? O pedido de Jairo, né? A sua filha está doente. Esse episódio está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. E Jesus ele vai até a casa de Jairo, né? E no meio desse caminho aparece uma mulher, né? É um texto tão bonito esse que tem um milagre, só que ele tem duas partes. Ele está indo para a casa de Jairo, aparece uma mulher no seu caminho, que é a mulher hemorrágica, 12 anos que ela sofria. Depois passa a história da mulher, do verso 19, né, até o verso 22, aí volta a história da filha de Jairo. Então vamos fazer o recorte aqui, a mulher enferma, veja na sua Bíblia o verso 19, e Jesus levantando-se o seguia também os seus discípulos, eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na orla da sua veste. Essa é a história de uma mulher, né, que tocou nas vestes de Jesus. Ela tinha uma doença que era 12 anos, né, ela tinha uma hemorragia, e você sabe que o sangue para aquele povo de Israel era uma coisa assim que eles tinham muito cuidado, porque o sangue transmite, né, doenças. Então uma pessoa que estava com hemorragia, uma mulher que tivesse, por exemplo, no seu ciclo menstrual, né, na menstruação, elas tinham que se isolar, né? Então essa mulher constantemente, vamos dizer que ela tinha um corrimento, né? E ela não podia, então, vamos dizer, não podia casar, não podia ter filho, ela não podia conversar com pessoas, não podia ir na sinagoga, não podia fazer nada, porque ela sempre tinha o sangue em si. Então era uma doença terrível, porque tinha todo um contexto de transmissão, né? A questão meio da lepra também era uma doença muito terrível na época de Jesus, e a mulher hemorrágica também, porque ela poderia transmitir doenças com esse sangue. Então ela vê Jesus passando, diz a Bíblia que ela vai até Jesus e ela toca, né, nas vestes de Jesus. Jesus então, o versículo 22, Jesus voltando-se, vendo, diz, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Outro texto, acho que se não me engano é Marcos, ele fala assim que Jesus sentiu que saiu o poder dele, né? Ele sentiu que saiu o poder, foi um toque de fé, né? Ela tocou nas vestes de Jesus. Tem muitas músicas que foram, inclusive, inspiradas nessa história, né? Muitas canções bonitas, Se Eu Apenas Lhe Tocar, Se Eu Tocar nas Vestes de Jesus, são muitas canções que foram inspiradas, tá? Nessa história de Jesus e a mulher que sofria de uma hemorragia. Aí voltando para a filha de Jairo, verso 23, acompanhe na sua Bíblia aí Jesus então fez aquele milagre, continuou, né, a caminho da casa de Jairo.
Verso 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Ou seja, Jesus chegou lá, viu um funeral, né? Não está morta, não tem o que fazer mais, acabou. E aí Jesus então manda todo mundo sair. Diz a Bíblia que as pessoas riam dele, né? Riam-se. Já imaginou isso? Rir de Jesus? Até hoje, né? Pessoas que riem, né? Da fé, zombam da fé, né? É triste. E aí Jesus faz um milagre. Aquela menina, diz Marcos, que ela tinha 12 anos, acho que é Lucas que fala que tinha 12 anos. Mateus não fala a idade da menina, 12 anos. Uma mulher que tinha 12 anos que sofria de uma hemorragia. Ou seja, Jesus tem poder, né? Tanto sobre a enfermidade, de 12 anos de enfermidade, e poder sobre a morte, porque ele traz à vida uma menina que tinha 12 anos de idade, a filha de Jairo. Ele fala Talita cumi, né? Diz um texto sinótico, Talita cumi, e ela levanta-se, né? E aqui, indo mais um pouquinho para frente, o verso 27, fala da cura de 2 cegos. Olha o verso 27, partindo Jesus dali, seguiram-lhe dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, né? Jesus saiu da casa de Jairo, e 2 cegos, então, acompanhando Jesus, né? E clamando, né? Pedindo ajuda. Olha o verso 28, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, né? Os cegos seguiram Jesus, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-vos conforme a vossa fé. Interessante esse texto, né? Jesus perguntou para ele: vocês creem que eu posso fazer isso? Porque você vê que lá no funeral, né, pessoas estavam rindo de Jesus, lá no funeral da filha de Jairo. As pessoas estavam rindo. Então ele pergunta: vocês creem? Eles falam: sim, nós cremos. Aí ele toca nos olhos e fala: faça-vos conforme a vossa fé. Fiquem pensando aqui, irmãos, a importância da fé, né? Como é importante a fé, acreditar, né? Eu vejo que tem o milagre de Jesus e sempre a responsabilidade humana, né? De ter fé, de acreditar. Então eles recebem, né, esse milagre. Olha o verso aí, o verso 30. E abriram-se os olhos, Jesus porém advertiu, dizendo: acatelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgavam, né? Jesus mandava eles ficar calados, mas eles saíam falando. Por que Jesus pediu para eles ficarem calados? Sabe por quê? Porque ele ainda estava no início ali do seu ministério e ele ainda não estava evitando um combate e uma divulgação tão grande com os fariseus e vamos dizer assim, e fazer mais, chegar antes do tempo a sua crucificação. Então ele precisava ainda de um tempo ali e para falar do reino, para ensinar os discípulos, para fazer as curas, e depois ele ia para a cruz. Então, se essas pessoas ficavam propagando, divulgando a fama, possivelmente ia ser mais rápido, né, a crucificação. E uma frase aqui que uma vez eu li também, fica para nossa edificação: por que às vezes, né, lá na Bíblia, Jesus mandava as pessoas ficarem quietos e elas falavam, e hoje Jesus manda-nos falar e a gente muitas vezes se cala, né? Então hoje ele já nos mandou falar, né? É o tempo hoje da divulgação e muitas vezes nós nos calamos. Aí nós temos a cura de um mudo endemoniado, né? Um texto um pouco longo, né, de Mateus 9. Ao retirarem-se eles, foi-lhes trazido um mudo endemoniado, né? E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel, né? Então, você vê que trouxeram para ele, né, uma pessoa que era muda, né? E ele faz um milagre ali, ele liberta, né, aquele homem. Olha o verso 34, mas os fariseus murmuravam, né? Pelo maioral dos demônios é que expele os demônios, né? Os fariseus diziam que ele expelia demônios por Satanás, né? É triste, era uma acusação, né, dos fariseus. Aí vem o ministério de Jesus, né, que ele ia por toda parte. Olha o verso 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades, né? Olha que bonito, né? Jesus ia percorrendo, né, cidades, povoados, né? Você vê 2 áreas, né, no ministério de Jesus: a cura e o ensino. Então ele ia curando, ensinando,
né? Assim ele ia fazendo o seu ministério. O verso 36, né? A compaixão de Jesus, né? Então se dirigiu aos seus discípulos, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, né? Jesus via naquelas pessoas que eles estavam aflitas, né? Ele teve compaixão. Elas estavam como ovelhas que não têm pastor, né? Que é uma figura muito comum em Israel, a ovelha e o pastor, né? O Salmo 23, não o pastor eclesiástico, mas a ideia das ovelhas, né? Que dependem do seu pastor. E aí finalizamos aqui o capítulo no verso 37, né? Que diz assim, então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, né? O texto encerra Jesus dizendo que o trabalho é muito grande, que tem muitas coisas para serem feitas, né? E poucas pessoas para fazer. A escassez de trabalhadores, né? Ele pede que nós oremos, roguemos, rogai, né, ao Senhor. Rogai para que Deus desperte mais pessoas, mais vocações, né? Porque quem desperta é Deus, não somos nós. Quem chama é Deus e só Deus pode mandar os trabalhadores. Tá bom? Então esse é nosso devocional de Mateus capítulo 9. Obrigado pela sua participação e que tenha sido um bom estudo para nós e edifique o nosso coração e a nossa alma. Tá bom? Obrigado a todos.